Retomando a nossa leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E aqui eu acredito que vão 2 aulas, mas eu vou tentar concluir tudo nessa aula de hoje. Esse livro é um livro que vira e mexe, eu vou voltar nele, porque a questão da vulnerabilidade hoje precisa ser trazida. As pessoas não conseguem falar o que sente, proteger o que sente, com medo de expor a sua vulnerabilidade, com medo do sofrimento que possa lhe causar diante ali de se expor. Então, o estudo desse livro ele é muito importante. Vira e mexe, eu vou estar voltando nele, mas aqui eu coloco trechos que eu acredito que são importantes de serem falados, de serem colocados, até de serem comentados. Então, aqui eu não trago o livro inteiro numa obra ali corretinha conforme o livro. Aqui eu coloco trechos aonde eu vejo que são importantes da gente conversar. Então, eu leio trechos e comento sobre eles. Então, essa é a conclusão dessa aula. Espero que você goste bastante, que te traga reflexões sobre a sua vida, porque esse é o caminho de evolução, e os livros são ótimos para isso, mas eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade para ler, então ouvir é mais fácil do que ler. Então, eu estou aqui para te ajudar nesse quesito. Pode ser que algumas vezes eu não olhe para a câmera, mas tudo bem, porque eu estou lendo o livro, mas estou aqui juntinho com vocês, certo? E voltando na página 119, viver com ousadia, deixar intenções claras e impor limites, cultivar vínculos. Grande parte da luz se deve à existência das trevas. Os momentos mais fortes de nossa vida, de nossas vidas, acontecem quando amarramos as pequenas luzinhas criadas pela coragem, pela compaixão e pelo vínculo, e vamos brilhar na escuridão de nossas batalhas. A escuridão se perde quando empregamos a vulnerabilidade para lançar um holofote sobre o nosso ouvinte, como temos como resposta de perda de vínculo. Então, usamos a perda como constatação de que nunca encontraremos apoio, de que não somos merecedores, de que o relacionamento é ruim, ou no caso de superexposição, para esforçar contato, que nunca teremos intimidade que desejamos, que não percebemos que era usar a vulnerabilidade não é a mesma coisa de ser vulnerável. É o oposto, é uma armadura. Às vezes, nem sequer temos consciência de que estamos nos superexpondo como estratégia de defesa. E sim, aqui coloca a questão das nossas... expressar a vulnerabilidade nas redes sociais cria principalmente uma máscara, aonde você coloca ali o que sente, fala o que sente, mas será que você olha para o que você sente ou se você quer ser somente vista? E isso vemos muito nas redes sociais. Então, há uma linha tênue onde a gente precisa tomar esse cuidado de eu estou expondo para que eu seja vítima da situação ou ali eu estou expondo como um processo de cura por revelar o que eu sinto, né? Às vezes nem sequer temos consciência que estamos nos superexpondo como estratégias de defesa. Podemos despejar a nossa vulnerabilidade como histórias de vergonha, no desespero, para sermos ouvidos. Deixamos de escapar um segredo que está causando imensa dor, simplesmente porque não conseguimos segurá-lo por mais um segundo. A intenção pode até não ser fazer isso para proteger, repelir pessoas, mas o resultado do nosso comportamento vai ser esse. Quer estejamos do lado de quem desabafar ou do lado de quem escuta, o amor próprio é fundamental. Precisamos dar um tempo quando revelamos muita coisa rapidamente e praticar a autocompaixão,
quando percebemos que não somos capazes de abrir espaço para alguém que busca holofotes. O julgamento pode exacerbar o isolamento. E é uma questão muito interessante, porque muitas pessoas acabam se isolando por se colocarem à frente demais. Porque, óbvio, quem se expõe é vítima de crítica, ou alvo, que é melhor dizendo, é alvo de crítica. Então, ali, cada um vai expor a sua opinião, e hoje, como está nocivo isso nas redes sociais. Eu lembro de uma situação que eu passei ao comentar um episódio das Olimpíadas, né? E eu não tinha uma informação plena daquilo que tinha colocado, mas somente do post. E do post eu coloquei a minha opinião. E lá teve as pessoas, sim, que apoiaram, mas teve uma pessoa em específico que ela falou assim: estude mais para que você tenha mais coração no seu comentário. E aí eu fiquei pensando assim, gente, mas o meu comentário eu não agredi ninguém. E se a pessoa está colocando isso, ela está revelando o quê? As dores dela, né? Então, elas têm dores escondidas. Então, ali as redes sociais viram um lugar de ataque, de expressão da sua dor. Só que ali você não quer resolver a dor, você só quer pôr para fora. E olha como isso é ruim. E tem um vídeo que eu postei sobre a brincadeira, como é importante a brincadeira do pai, o pai jogar para a vida, né? O divertimento ser a parte ali paterna, que é o natural, e a mãe é a acolhedora. E nos comentários, esse vídeo viralizou, e nos comentários veio algo interessante, né? As pessoas, elas ali expressaram o que elas sentem, e não expressaram o que entenderam do vídeo. E ali você vê realmente como está a sociedade em relação a figuras de pai e mãe, o quanto está doente. Então, a rede social virou esse campo minado, onde as pessoas entendem o que querem e expressam sem nem conhecer a vida da pessoa atacando. Então, isso é muito doloroso e muito complicado, por isso precisa se tomar muito cuidado diante dessas colocações, diante de se expressar na rede social. Não é para se isolar, mas não é um lugar de vulnerabilidade, entende? O escudo do zigue-zaguear, né, nesse contexto significa tentar controlar uma situação dando as costas para ela, fingindo que não está acontecendo, ou até mesmo fingindo que você não se importa. Costumamos nos desviar do conflito, do desconforto, da possível confrontação, do potencial de passar vergonha ou de ser magoado, e da crítica, seja a autocrítica ou seja o que os outros dirigem. O zigue-zaguear pode levar o indivíduo a se esconder, fingir, evitar, procrastinar, culpar e mentir. Isso está acontecendo muito nas relações hoje em dia. Às vezes precisamos ter conversas difíceis e adultos têm conversas difíceis. A vida do adulto é uma vida de renúncias, né? E ali, não, eu vou virar as costas para esse problema porque ele é mais fácil evitá-lo. Só que o problema espera o tempo que for para ser resolvido. Então, na realidade, isso é uma postura infantil. Viver com ousadia, estar presente, prestar atenção e seguir em frente. Zigue-zaguear é cansativo e correr de um lado para o outro para evitar alguma coisa não é uma boa maneira de viver. O escudo da desconfiança, crítica, frieza e crueldade. Se a sua decisão for entrar na arena e viver com ousadia, prepare-se para dar cara a tapa, que foi o que eu falei anteriormente. Não importa se sua grande ousadia for um artigo para um jornal de escola, uma promoção no emprego
ou vender uma peça de cerâmica que você fez. Você estará na mira de alguma desconfiança, de alguma crítica. Pode até encontrar pela frente algum autêntico espírito de porco. Isso porque a desconfiança, a crítica, a crueldade e a frieza ainda são melhores do que uma armadura. Quando paramos de nos importar com o que as pessoas pensam, perdemos a capacidade de criar vínculos. Quando somos moldados pelo que as pessoas pensam, perdemos a vontade de ser vulneráveis. Olha os dois lados. Se ignoramos toda crítica, perdemos um importante feedback, mas se nos sujeitamos à hostilidade dos outros, nosso ânimo será esmagado. É como a travessia do equilibrista com uma corda bamba. A resiliência, a vergonha, é a vara do equilíbrio. E a rede de segurança são poucas pessoas em nossas vidas que nos ajudam a verificar a validade da crítica ou da desconfiança. Então, tenham pessoas confiáveis e que você realmente respeite a opinião delas. Mas, eu não tenho essas pessoas hoje em dia. Então, no começo, você vai estar numa armadura, mas a partir do momento que você começa a olhar para si, se conhecer, entender o que sente, proteger o que sente, dali você começa a perceber um mundo diferente e verificar quais são as pessoas que você pode confiar. E óbvio que isso é um exercício de vulnerabilidade, você expor o que sente. Então, é sempre esse exercício. Os participantes da pesquisa que usaram a crítica e a desconfiança no passado como modo de se protegerem da vulnerabilidade, falaram com sabedoria sobre a sua transição para a vida plena. Muitos contaram que seus pais moldaram seus comportamentos na infância e na adolescência e que não tinham consciência de quanto imitavam e até começaram a investigar o próprio medo de ficar vulnerável, de tentar coisas novas e de se envolver. Essas pessoas não eram ególatras, que têm prazer em simular os outros. Na verdade, elas eram mais exigentes consigo mesmas do que com as outras pessoas. Portanto, a sua depreciação não era somente dirigida para fora, ainda que admitissem usá-la com alguma frequência, como forma de diminuir os próprios complexos. Então, entenda que a sua desconfiança sobre as pessoas começou da não validação na sua infância. Por isso que reconciliar com sua história e olhar para essa criança ferida é muito importante. O medo de ser vulnerável pode desencadear crueldade, crítica, desconfiança em todos nós. Assumir a responsabilidade pelo que dizemos é um modo de verificar as nossas intenções. Além de andar na corda bamba, praticar a resiliência à vergonha e formar uma comunidade segura que me apoie quando eu me sentir atacada, magoada. Adotei duas estratégias adicionais. A primeira é simples, só aceito e levo em consideração comentários de pessoas que também estejam na arena. Se você não está ajudando, não está contribuindo e nem está lutando contra os seus próprios fantasmas, não estou nem um pouco interessada em ouvi-lo. Né? Então, assim, pessoas que não cuidam da sua mente, elas estão desautorizadas por você, porque você está procurando um caminho de autoconhecimento. Como é que você vai ouvir uma crítica de uma pessoa que você simplesmente vê que ela não se cuida? Então, ter esse discernimento é muito importante. A segunda estratégia é simples. Carrego uma pequena folha de papel em minha em minha carteira, com nomes das pessoas cujas opiniões sobre mim importam.
Para estar nessa lista, é preciso que você me ame por minhas forças e minhas dificuldades, e seja que eu chamo de amigo estria, em relação ao que foi expandida e estendida de tal forma que se tornou parte de quem nós somos, segunda pele, com cicatrizes para comprovar isso. Em geral, temos bem poucas pessoas que se credenciem para esta lista. O importante, porém, é não descartar amigos estria, para que você consiga ali ter a aprovação. Eu coloquei errado. O importante, porém, é não descartar amigos estrias para ganhar aprovação de estranhos que estão sendo maldosos, que estão ali para realmente colocarem somente o que sente. Então, tenha à mão esses amigos, saiba quais são, conte nos dedos, aquelas pessoas com quem você pode contar, e descarte as opiniões de quem não conhece sua vida, não acolhe as suas limitações, não acolhe as suas qualidades. Então, na realidade, dispense essas pessoas, não dê ouvidos a elas, elas não agregam em nada em sua vida. Indo para a página 19, 129, a fronteira da falta de motivação. A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo nas famílias, escolas, comunidades e organizações. Ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos sem objetivos. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, chefes, professores, diretor, o clérigo, os pais, os políticos, não estão cumprindo o contrato social estabelecido. A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou do que queremos ser. A distância entre as virtudes praticadas e o que de verdade nós fazemos, pensamos, sentimos, e as desejadas, que é o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que eu chamo fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações, até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão porque as sociedades desumanizadas produzem mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valores, com as quais os seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos, há uma lacuna significativa de virtudes praticadas e desejadas, formando essa perigosa fronteira da falta de motivação. A primeira, virtudes desejadas e desonestidade e integridade. Virtudes praticadas, arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe sempre está dizendo para os seus filhos que honestidade e integridade são importantes, e colar na prova não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro depois da compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá os ombros e diz: o erro não foi meu. Eles estão tendo o lucro de qualquer maneira. Olha que visão errada. Então, qual é a mensagem que essa mãe passa para os seus filhos? Você pode errar. Foi a outra pessoa que errou, você errou? Não, é erro? Não, você pode cometer
esses pequenos deslizes aí, porque na realidade não foi um problema meu, não foi um erro meu. Então, autoriza a pessoa a não se importar com a integridade, né? Virtudes desejadas, respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas é a melhor maneira e mais rápida e mais fácil. O pai sempre está falando em casa sobre a importância do respeito e da responsabilidade, mas quando o Bob quebra de propósito o novo brinquedo de Sammy, está ocupado demais ali no seu BlackBerry para se sentar com os dois irmãos e ensinar como eles precisam cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar o Bob pedir desculpas e fazer pazes com seu irmão, ele dá os ombros e pensa: garotos são assim mesmo. Manda os dois irem para o quarto. Entende que quando a criança que está expondo a sua vulnerabilidade, um irmãozinho quebrou, e o pai ou a mãe tão intertido no que estão fazendo, fala, não vou tirar o meu momento para resolver uma situação dessa tão boba. Está invalidando o que a criança sente, está invalidando todo o processo. Entende? Então, a criança fala assim, o que eu sinto não importa. Aí começam-se os muros. Justamente de falar assim, o mundo não é tão bom quanto eu pensava. Então, eu vou a ferro e fogo. Entende que aqui nós conseguimos levantar muros e não expor a nossa vulnerabilidade, porque não somos ouvidos? E aí, assim, às vezes vem alguns gatilhos da infância. Mas o que fazemos nesse caso? Nós acolhemos que os seus pais não tinham maturidade suficiente para lhe ensinar. Mas hoje você sabe sobre valores e você cuida. Você é pai e mãe de si mesmo e pode cuidar de si. Virtudes desejadas, gratidão e respeito. Virtudes praticadas, zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados e estão cansados de demonstrar a falta de respeito dos filhos. Mas o casal grita um com o outro, trata com xingamentos. Ninguém na casa diz, por favor, obrigado, incluindo os pais. A mãe e o pai praticam humilhação entre si com os filhos e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incutir padrões de comportamento, sentimento, pensamento que seus filhos nunca tiveram como modelo. Virtude desejada, impor limites. Virtudes praticadas, rebeldia e frieza. Júlia tem 17 anos e seu irmão mais novo, Austin, 14. Os pais deles adotam uma política de tolerância zero para cigarros, bebidas alcoólicas e drogas. Infelizmente, isso não está funcionando. Os dois filhos já foram pegos fumando. Júlia suspensa do colégio, porque a professora encontrou vodka em sua garrafa de água. Júlia olha para os seus pais com raiva e diz: vocês são os hipócritas. E aquelas festinhas regadas a álcool que vocês frequentam na época do colégio. E quando a mamãe foi presa, vocês acharam graça quando nos contaram isso? Até fotografia nos contaram. E vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. Aquelas são as desalinhadas. Então, virtudes desejadas e praticadas, vínculo emocional e sentimentos respeitosos. A mãe e pai tentaram incutir na família uma ética de preocupação com os sentimentos. Certa noite, Hunter chega visivelmente preocupado do seu treino de basquete. Segundo ano da faculdade tem sido difícil, o técnico de basquete está no seu pé. Ele joga a mochila no chão da cozinha e corre para o andar de cima da casa. A mãe e o pai estão na cozinha cuidando do jantar, mas repararam a atitude de Hunter. O pai desliga o fogão, a mãe comunica ao filho mais novo que estão indo conversar com Hunter e pede que ele lhes dê um tempo a sós.
O pai sobe e senta na beira da cama do filho. Sua mãe e eu sabemos que as últimas semanas têm sido difíceis, diz o pai. Não sabemos como você se sente, mas desejamos saber. Esse período também foi difícil para as nossas vidas e queremos estar ao seu lado nisso. Este foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou que isso fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e que chegaram até chorar. Ele disse que, ao compartilhar suas próprias dificuldades de juventude com o filho, realmente melhorou o relacionamento com eles. Então, muitas vezes, não é você ir a ferro e fogo porque o filho bateu a porta do quarto. Ali você controla o que sente, vai lá, direciona. Filho, precisamos conversar. O que está acontecendo? O que está sendo difícil para você? Olha, eu sei que essa fase não é fácil. Eu passei pelos meus desafios e eu quero te ouvir. Então, você se coloca numa postura superior, e não como amiguinho, amiguinha que quer a validação do filho, mas como um adulto que está pronto para preparar o seu filho. Ai, Má, mas eu nunca fiz isso, mas a partir de hoje pode fazer. Então, são questões de escolha, de você se sentir posicionada e autorizada a ser mãe e pai desses filhos. Entende? Porque essa é a postura correta. Só que o que acontece muitas vezes, os pais, porque não curaram as suas feridas interiores, eles querem tratar os filhos como amigos. E como por igual não se tem respeito. Então, é importante, sim, estar nessa posição aonde eu vou orientar os meus filhos. E não que eu vou ser uma amiguinha e somente ali querer ser amada pelos meus filhos. Isso faz com que os filhos não tenham segurança na vida e segurança em si mesmos. Diminuir as lacunas de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. O mais importante, precisamos praticar virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir as lacunas exige tanto acolher a nossa vulnerabilidade, quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados em dar respostas como líderes, pais, educadores, de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar os nossos valores, as nossas atitudes, e devemos estar preparados. Os fantasmas vão agir com força máxima na nossa mente, pois eles gostam de atacar exatamente quando está a um passo de pisar na arena, ficar vulnerável e assumir os riscos, que é o bendito do desconforto nas nossas vidas. E no capítulo 6, o compromisso perturbador, a ousadia de reumanizar a educação e o trabalho, reconhecendo e combatendo a vergonha. A vergonha produz medo. Ela diminui a nossa tolerância à vulnerabilidade, e isso atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa ou uma organização, antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de algum problema. Culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos e assédio são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. Há alguma evidência de pessoas em posição de liderança praticando bullying, criticando alguém em voz alta na frente dos colegas, representando em público ou implantando sistemas de recompensa para intencionalmente diminuir vergonha ou humilhar subordinados. Nunca estive numa escola ou empresa que não utilizasse a vergonha.
Não estou afirmando que instituições assim não existam, mas tenho as minhas dúvidas. De fato, pelo que eu explico como a vergonha funciona, ou como outro professor me aborda e revela que utiliza como ferramenta de regulamentação do ambiente. A maioria quer saber como mudar essa prática, mas poucos dizem com orgulho: a vergonha funciona. Quando vemos que a vergonha sendo utilizada como ferramenta de gerenciamento e controle, é preciso tomar providências claras, porque pode estar havendo uma infestação de cupins na empresa ou instituição. Devemos lembrar que isso não acontece da noite para o dia. É necessário também ter em mente que, se os funcionários fossem obrigados a conviver constantemente com a vergonha, é certo que estarão repassando nossa cultura para clientes, colaboradores, alunos, famílias. Portanto, se está acontecendo e pode estar circunscrito que a unidade, a equipe de trabalho ou pessoas específicas é um problema que se deve ser tratado imediatamente, sem o uso de vergonha como ferramenta. Aprendemos a sentir vergonha com a nossa família. E muita gente cresce acreditando que ela é método eficiente e eficaz de governar pessoas, de conduzir uma turma e criar filhos. Por essa razão, constranger alguém utiliza a ferramenta da vergonha não útil. Mas não é fazer nada igual, perigoso, não apenas para as pessoas que estão sendo vítimas da cultura da vergonha, também como instituição, como um todo. O jogo da culpa. Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante, a vergonha estará no banco de carona. Nas empresas, escolas e nas famílias, a culpar, apontar o dedo são os sintomas de vergonha. Culpar alguém é descarregar dor, e mal-estar. As pessoas culpam outras quando se sentem mal e experimentam alguma dor, quando estão vulneráveis, com raiva, magoadas, envergonhadas e frustradas. Não há nada produtivo no ato de atribuir culpa. Ele geralmente implica envergonhar alguém ou simplesmente ser maldoso. Se culpar os outros é um padrão de sua cultura, então a vergonha deve ser tratada como um problema. A cultura de esconder a verdade. Assim como a culpa é sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter pessoas caladas e submissas. Quando a instituição deixa de transparecer, que é mais importante para proteger a reputação de um sistema que nos detém, o poder de proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha nesse lugar é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e ninguém assume responsabilidades. Isso acontece em corporações, ONGs, universidades, governos e até mesmo em igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos como em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança por medo. A empatia é, sim, um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra, não é exceção. E a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade para controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, precisamos cultivar culturas empresariais em determinados comportamentos que não sejam tolerados e em todos que disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos. As 4 melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são: apoiar líderes que desejam ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2.
estimular um esforço consciente para detectar os pontos de vergonha que possam estar atuando na empresa, de forma que ela dissemina na maneira como os relacionamentos com os nossos colegas e colegas de trabalho e alunos. Três, estabelecer padrões como formas de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como pessoas lidam com elas? Quais têm sido as suas experiências? Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedbacks, de maneira que isso encoraje o crescimento e motivação. Olha que legal isso. E nas empresas nós vemos muito essa cultura da vergonha e da culpa. Chefes, líderes que expõem suas lideranças ao ridículo, humilham na frente de todos e disparam diversos gatilhos. E a pessoa, ela consegue ser vulnerável num ambiente desse? Ela se arma, ela se esconde, porque ela não vai querer sentir vergonha e culpa. E entende que isso acontece por demais. Então, quando você olha e fala assim, eu vou deixar autorizar, melhor dizendo, os meus líderes a serem ousados, a exporem as suas fragilidades e assim eu criar uma equipe mais forte. Né? Poucas empresas fazem isso na realidade. Por isso que há tantos problemas trabalhistas, porque as pessoas não olham para o ser humano, ela olha para o resultado. Mas para chegar ao resultado e uma alta performance, a pessoa precisa ser vista, não como uma ferramenta, e sim como um ser humano. Diminuir as lacunas de valores com feedback de qualidade. Apoiar uma cultura em que dá o feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com essa questão, mas me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal nas entrevistas que se concentravam nas experiências de trabalho. O problema é claro, sem feedback não pode haver uma mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre os seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento. O resultado disso é o desestímulo e o desinteresse. Quando eu perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e suas escolas, elas usaram linguagens diferentes. Mas os dois principais tópicos eram os mesmos. Não nos sentimos à vontade com conversas difíceis, não sabemos como dar feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. A boa notícia é que essas questões são facilmente reparáveis. Se uma empresa fizer a cultura do feedback uma propriedade em prática, em vez apenas de uma virtude desejada, a mudança será profunda. Os profissionais estão desesperados por feedback. Todos queremos crescer. É preciso aprender a dar um retorno da qualidade para que venha a inspirar crescimento e comprometimento. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança, então o desconforto precisa se tornar normal.
Sabemos que o crescimento e aprendizado são desconfortáveis, e isso vai acontecer aqui. E vocês vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma expectativa da nossa organização. Vocês não estão sozinhos. Apenas tenham a mente aberta e abracem a causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações e nas famílias também. Então, olha a importância de normalizar o desconforto. O desconforto vai existir. Para conversas difíceis, para feedbacks em todas as áreas da vida, sim, vai ter o desconforto em adentrar conversas difíceis. E isso precisa, sim, ser normalizado. Vai ser desconfortável, é normal e faz parte do processo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer e explicar por que vai acontecer é importante. Reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Assim, períodos de desconforto se tornam uma expectativa e uma norma. Na maioria dos semestres, um outro aluno aproxima de mim depois de aulas e confessa: ainda não fiquei desconfortável, estou preocupado. Essas trocas, em geral, levam a conversas e feedbacks importantes sobre o envolvimento deles sobre as minhas aulas. O grande desafio dos líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar numa posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. Minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo do feedback. Isso vale para quem dá, recebe e solicita feedback. A vulnerabilidade nunca vai embora, mesmo que estejamos capacitados e calejados em oferecer e receber o retorno. No entanto, a experiência nos dá vantagem em saber que podemos sobreviver à exposição e à incerteza e que o risco vale a pena. Um dos maiores equívocos que eu vejo as pessoas cometerem no processo de feedback é se armarem para se protegerem da vulnerabilidade de dar ou de receber um retorno. Elas se preparam para a briga. É mais fácil presumir o processo de feedback só aparece vulnerável para a pessoa que recebe o retorno, mas não é verdade. Um compromisso honesto em torno da expectativa das atitudes é sempre repleto de incerteza. O risco e exposição emocional para todos os envolvidos. Entende? Um compromisso honesto em torno de expectativas e é sempre repleto de incerteza, risco, exposição emocional para todos os envolvidos. Sim, ser vulnerável é correr riscos. Se a gente não se atentar a isso, nós ficamos sempre presos. Sei que estou pronta para dar um feedback quando estou disposta a me sentar ao lado em vez do outro ao lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós. Vamos olhar para o problema, né? E não o problema estar entre nós. O problema ele precisa ser resolvido. Então eu tiro do entre nós e coloco à frente. Ali eu traço a linha do meio, aonde não há certo e errado, e sim a solução que precisa ser feita. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quero receber o que você faz bem, em vez de ressaltar os seus erros. Reconheço os seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer os seus desafios. Como chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo e culpá-lo. Sou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho em vez de criticá-lo.
Consigo explicar como solucionar estes desafios vai levá-lo a crescer e a aproveitar novas oportunidades. E consigo vivenciar a vulnerabilidade e abertura que espero em você. Dar e solicitar feedback tem a ver com aprendizado e crescimento. Entender quem somos e como reagimos às pessoas à nossa volta é a base desse processo. E é realmente esse é o intuito de olharmos, né? Nos negócios, nas escolas, nas comunidades religiosas, em qualquer sistema. Podemos saber bastante sobre como as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade, a observar com que frequência e com que abertura nós ouvimos dizer: eu não sei, preciso de ajuda. Eu discordo. Podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas aprendi muito. Sim, eu fiz isso. É disso que eu preciso. É assim que eu me sinto. Eu gostaria de dar um feedback. Posso saber o que você acha? O que posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive a participação nessa questão. Aceito a responsabilidade por isso. Estou à sua disposição. Quero ajudar. Vamos em frente? Peço desculpas. Isso significa muito para mim. Obrigada. São frases que você carrega no dia a dia e nem presta atenção e que fazem parte das relações. Então, aqui há um manifesto e eu encerro a aula com esse manifesto e no próximo dia nós falaremos sobre a criação dos filhos e vergonha. Então, eu encerro um manifesto pela liderança com ousadia, para executivas e professores, para diretores de escola e gerentes, para políticos, líderes comunitários e tomadores de decisão. Nós queremos nos mostrar, queremos aprender e queremos inspirar pessoas. Fomos criados para relacionamentos, para curiosidade, para o envolvimento. Procuramos os sentidos das coisas, temos profundo desejo de criar e contribuir. Desejamos correr riscos, acolher a nossa vulnerabilidade e ser corajosos. Quando aprender a trabalhar, se tornarem desumanizados. Quando vocês não nos enxergam mais e não nos estimularem a nossa ousadia, ou quando só virem aquilo que produzimos ou a maneira como cumprimos tarefas, nós nos afastaremos daquilo que o mundo mais precisa de nós, de nossos talentos, de nossas ideias, de nossa compaixão, de nossa paixão por aquilo que fazemos. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprenda algo que vem a nós. Dar feedback é uma atitude de respeito, quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento. Nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. Acima de tudo, pedimos que vocês se mostrem e que se deixem ser vistos e que sejam corajosos e que ousem conosco. Então, nós concluímos a aula aqui no âmbito da vergonha em relação às empresas. E na próxima nós falaremos sobre a vergonha na criação dos filhos, sobre como lidar com a vergonha e com a vulnerabilidade. Até a nossa próxima e agora, com certeza, última aula. Tchau, tchau.